Shalom, povo lindo que vai morar no céu, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é por Ele e para Ele que são todas as coisas. Eu sou a pastora Ana, estou aqui para compartilhar com você esse maná, esse pão fresquinho do céu que nos sustenta, que nos fortalece, que nos traz vigor de vida. Não vamos falar aqui de religião, ok? Vamos falar de Jesus, vamos falar da palavra. Você crê na Bíblia? Então é isso que importa. Vamos meditar neste capítulo, vamos pedir ao Senhor que venha falar poderosamente aos nossos corações e revelar a nós o que há nas entrelinhas. Amém? Querido Deus e amado Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pela oportunidade de poder meditar, refletir, estudar a Tua Palavra. Fala, Senhor, poderosamente ao meu coração, aos nossos corações. Revela a nós o que há na Tua Palavra, é o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. A transfiguração. 6 dias depois, tomou consigo a Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas, como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma voz luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos, e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. É interessante este acontecimento, o lugar, o local, que foi num monte, num alto monte. É como se de fato Jesus fosse a ponte entre Deus e a humanidade. E ali ele encarne, ele ali com aqueles discípulos, se relacionando com eles, ele fez esta ligação de uma forma assim fenomenal, extraordinária. Aqueles discípulos tiveram a oportunidade de ver a face de Jesus iluminada, eles tiveram a oportunidade de ouvir a Deus, de ver ali tudo aquilo. E eu falo para você, mesmo eles tendo vivido esta experiência surreal, houveram momentos que nós vamos ver que eles não tinham ali a clareza do que eles estavam vivendo, de quão grandioso era tudo aquilo que eles faziam parte. E eu quero dizer para você que muitas das vezes eu e você, nós não temos dimensão da grandiosidade que é servir ao reino de Deus. A sua semente, por mais que você esteja semeando e você não esteja vendo os frutos, irmãos, é tão gostoso quando nós semeamos no reino de Deus, porque um semeia, o outro rega, o outro colhe. Não necessariamente fica ali centralizado o poder, porque não é assim, né? Toda autoridade foi instituída por Deus. Todo aquele que nele crê fará obras maiores. Então é acessível a mim, é acessível a você. E muitas das vezes nós não compreendemos a grandiosidade e a profundidade do que é viver em Cristo, servir Cristo, viver este evangelho do reino. E aqui, dando continuidade, vai falar sobre a vinda de Elias. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: Ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Porque dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro?
Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Olha, na minha e na sua vida vai ter momentos que nós vamos interrogar a Jesus. Nós interrogamos a Deus, sabia disso? Que em algum momento da minha e da sua vida nós estamos interrogando. Ah, mas por que isso, Senhor? Ah, mas qual que é o sentido disso? Os discípulos aqui interrogaram a Cristo. Olha, dizem, né? Pois os escribas ser necessário que Elias venha primeiro. Irmãos, quem pode definir o que virá primeiro, o que virá em segundo, o que virá em terceiro, o que é prioridade na minha e na sua vida é Deus. Eu e você podemos sim estabelecer uma lista de prioridades, ter as nossas metas, mas a última palavra é dele. A cura de um jovem possesso. E quando chegaram para junto da multidão, aproximando-se dele um homem em que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se espere, senão por meio de oração e jejum. Irmãos, a fé, você não precisa todo o tempo ter fé. Eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Você precisa pôr a fé em ação. É diferente de você falar que tem fé. Porque eu posso falar que tenho fé, qualquer um pode falar que tem fé. Se você ensinar um papagaio que fala, né? Fala, tenha fé, tenho fé, tenho fé. Ele vai falar, tenho fé. Mas a fé é para se colocar em ação no momento da adversidade. Vai ter um momento que você vai precisar colocar a fé em ação. Você entende? Então, assim, é no momento da adversidade. É no momento ali da dor que você precisa ativar a sua fé. E aqui vai falar assim, olha, de novo Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Reunidos eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Jesus sabia tudo que ele ia passar, irmãos. Ele tinha clareza de tudo e mesmo assim ele não desistiu. Você já parou para pensar que nós... É interessante, né? Se a gente sabe que tem uma prova, um exame, qualquer coisinha que a gente tem que passar, a gente já fica, né? Com aquela ansiedade. Mas Jesus sabia de tudo e ele tentava passar para esses discípulos, né? Um negócio de uma forma tranquila, mas infelizmente... Jesus paga imposto. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram:
Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo, dos homens, dos filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos? Mas para que não o escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás uma estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Irmãos, eles ali perguntaram, para Pedro: paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. E ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: por quê? Pedro, logo ele falou sim. Ele sabia que em algum momento, talvez ali, ele não tinha certeza, mas ele falou que sim. E quando ele chega para Jesus, Jesus o instrui. E aqui, olha, Jesus fala: mas para que não escandalizemos, vai ao mar. Para que não escandalizemos. Irmãos, sabe o que significa isso? Nós precisamos tomar cuidado para não escandalizarmos o evangelho. Porque às vezes uma atitude nossa: não, mas eu não vou fazer isso, eu não concordo. Só que você vai contra leis e contra coisas que você vai estar escandalizando. Então precisamos tomar cuidado se a nossa atitude, a nossa ação no final do dia não vai escandalizar o evangelho e vai entristecer o Espírito Santo de Deus, né? Você quer esse milagre? Você quer essa cura? Você quer essa conversão dessa pessoa? Permanece no caminho de obediência. É simples assim. Você quer que as coisas aconteçam? Vão acontecer. Só permaneça semeando. Com amor, com carinho, com paciência. Continua semeando. No tempo e na hora certa, as coisas vão acontecer. Mas não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Amém? Coloque seu pedido de oração. Vamos orar juntos, uns pelos outros. E em nome de Jesus eu declaro que o seu milagre já aconteceu. Deus irá realizar o seu milagre. Amém? Querido Deus e amado Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Obrigado, Deus, pelo dom da vida, pela rica oportunidade, Deus, de podermos meditar neste capítulo. Pai, que o Senhor permaneça conosco, que o Senhor permaneça nos direcionando e nos guiando. Ah, doce Espírito, que o Senhor, ó Pai, possa nos dar a capacidade de discernir o que de fato precisamos fazer neste dia para podermos romper em fé. Assim oramos e já te agradecemos em nome de Jesus, crendo, Deus, que cada pedido de oração aqui apresentado, já, Senhor, ali recebeu a sua resposta, crendo, Deus, que milagres já aconteceram. É isso, nós tomamos posse em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se essa mensagem fez sentido para você, eu tenho plena certeza que fez. Em algum ponto você entrou em concordância, compartilha com no mínimo 7 amigos e deixa Deus te usar. Amém? Lâmpada para os meus pés e a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Shalom!